Caminho de Jesus é um caminho de milagres. Sobre isso que eu queria falar nessa noite. Caminhar com Jesus e caminhar em meio aos milagres. Isso fica muito evidente nos evangelhos, fica muito latente quando nós lemos os evangelhos. Então nós estamos aí próximos a fazer uma maratona de leitura dos evangelhos. Olha, duas coisas boas. Maratona já é uma coisa maravilhosa. Correr é bom demais. Você imagina maratona de leitura bíblica. Não deve ter coisa melhor nessa existência do que poder dedicar esse tempo aí de leitura da palavra de Deus. Mas quando nós vemos aqui o caminho de Jesus, nós lemos os relatos dos seus milagres. Nesse ano que estamos falando sobre discipulado, acredito que seja muito importante a gente ter essa dimensão. Que caminhar com Jesus é caminhar em meio aos milagres, caminhar em meio às suas ações, caminhar em meio à sua revelação. A gente sabe, principalmente a partir do Evangelho de João, que os milagres eles não têm um fim em si mesmos. Os milagres eles são uma confirmação da divindade e do messianismo de Jesus. Então João diz que esses milagres são registrados para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. Por isso eu queria dizer, pensando aqui em caminhar com Cristo e caminhar em meio aos milagres, que você pode vivenciar os milagres mais impossíveis de Deus, mas continuar tendo uma vida pobre. Você pode ver as maiores manifestações de Deus que o ser humano pode relatar. Você pode ter um testemunho de vida assim muito impactante, de uma transformação enorme que Deus fez, mas mesmo assim não experimentar daquilo que é mais frutuoso da presença de Deus. Posso te dar um exemplo? A geração do Mar Vermelho viu o mar se abrir. Viu o exército de Faraó ficar para trás, mas não entrou na terra prometida. Caminhou em meio ao milagre, mas não descobriu e não desfrutou de um Deus que era nuvem pela manhã e coluna de fogo à noite. Não desfrutou de um Deus que era ordem social, ordem cerimonial e ordem civil a partir da lei. Não desfrutou disso. E pela sua necessidade pontual e pela sua insatisfação, acabou perecendo no deserto. Pois bem, eu queria ler hoje dois textos que ficam em paralelo e que mostram o milagre de Jesus. Milagres parecidos. Jesus cura dois paralíticos. Um em Lucas capítulo 5 e outro em João capítulo 5. Esses dois milagres evidenciam o poder de Jesus e esse caminho de milagres, mas evidenciam também quando o que está ao redor é enriquecido por essa presença de Jesus ou é empobrecido somente pelos desejos humanos. Dois milagres feitos pelo mesmo mestre, em circunstâncias diferentes, para pessoas diferentes, mas que revelam e trazem para nós algumas lições que são preciosas. Por isso eu queria que você primeiro, por gentileza, abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 17. Lucas 5, a partir do verso 17, diz assim: certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca.
através de uma abertura até o meio da multidão, bem à frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Agora eu quero que você vire aí a sua Bíblia lá para o Evangelho de João, no capítulo 5. E a gente vai lá para Betesda agora. A partir do verso 1. Diz assim: algum tempo depois, e aqui só para situar a gente no Evangelho de João, Jesus havia encontrado com a mulher samaritana, depois havia ido para Galileia, onde curou o filho de um oficial romano. E aqui agora está em Jerusalém. Por isso João escreve assim, a partir do verso 1. Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico lhe disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Deus fale ao nosso coração a partir desses 2 textos. Princípios para uma vida rica. É o que eu queria tirar para nós nessa noite. 2 situações em que Jesus age, porque certamente o que fica em questão quando nós falamos a respeito da igreja, não sei se você já faz parte de uma igreja, não sei se você já é um cristão, está conosco aqui, mas eu queria afirmar isso com alguma tranquilidade. Quando falamos da igreja, o que está em questão e o que está em construção não é a possibilidade de Jesus agir nessa noite, porque Ele já está agindo, porque Ele está aqui sobre nós, e Ele talvez já esteja falando ao seu coração. O que está em construção aqui é essa comunidade de irmãos e irmãs que está aprendendo a ser enriquecida por Deus e convertendo seus passos para ser mais parecidos com Jesus. O que estamos construindo, na verdade, não são as ações de Deus, porque elas estão além de nós, elas estão para além do nosso controle, elas estão somente às vezes através de nós, e por muitas vezes nem através de nós, elas são direcionadas direto para os seus receptores. Deus age e vai agir na sua vida, independente da igreja, mas somos convidados a caminhar como corpo, somos convidados a caminhar como irmãos e irmãs que vão ajustando e vão aprendendo sobre a vida de Cristo para que essa nossa vida seja enriquecida. Portanto, o que esse texto já nos revela desde o início é isso. Nós temos um texto em que um grupo de pessoas se reúne e se esforça para levar um homem doente até Jesus. E esse homem doente é curado de sua enfermidade. E nós temos um outro texto paralelo que ocorre o mesmo milagre, mas um texto em que esse doente diz: olha, eu não tenho ninguém que me ajude. Os 2 textos terminam com esses homens andando.
mas eles se desenvolvem de forma diferente, em que existe um grupo de pessoas que está animada, está ali impulsionada, está motivada, está direcionada a vencer os obstáculos para fazer o bem para alguém. E existe um outro texto em que, apesar de terminar, sim, em uma cura de Jesus, revela uma certa pobreza relacional. E é sobre isso que eu queria trazer aqui. Por vezes a gente fica condicionando o poder de Deus às nossas organizações. E isso é, no mínimo, uma falta de humildade. Porque a gente vê e a gente sabe que Deus continua agindo apesar das nossas dificuldades. Deus continua usando a igreja apesar, às vezes, dos seus próprios erros no caminho. Mas o que a gente precisa hoje se esforçar a pensar é se a gente tem aproveitado a riqueza daquilo que realmente ser igreja oferece. Porque, para mim, esses dois cenários, eles trazem duas realidades completamente distintas. Um cenário, primeiro, falando sobre esse último texto que li de João, que é o cenário que revela a cultura que estamos imersos. Uma cultura competitiva. O que esse homem que está à beira do tanque de Betesda revela é um grupo de pessoas que estão todos necessitados, todos precisam de milagre, todos precisam de cura, todos precisam de alguma intervenção divina, mas está cada um por si e Deus por todos. Um ambiente em que a grande expectativa é que eu consiga ver a água mexer primeiro, para que eu chegue primeiro, para que eu chegue antes do outro, e que eu seja abençoado, e que eu seja reconhecido, e que eu alcance o favor de Deus, e que eu, de alguma forma, seja a manifestação do milagre. Um ambiente contrário à graça de Deus. E se a gente for pensar como essa graça se revela nesse texto de João, diante desse ambiente competitivo que era o tanque de Betesda, pensa num ambiente de pessoas que estavam ali, mesmo em suas enfermidades, debilidades e desgraças, está competindo. Está vislumbrando chegar na frente do outro. Está vislumbrando ser melhor que o outro, mais rápido que o outro. E a graça de Jesus se revela de uma forma tão simples, quando Jesus se aproxima daquele homem e diz: o que você quer? Eu não vim competir com você, eu vim te ajudar. Eu vim beneficiar a sua vida. Eu vim manifestar graça. Uma vida empobrecida é uma vida que vive de competição. Uma vida que vê o outro como adversário. É uma vida que, ao invés de reconhecer as suas necessidades e reconhecer as necessidades do outro, e de alguma forma a gente somar forças para que as nossas necessidades sejam satisfeitas, continua tentando de alguma forma chamar a atenção para si, continua tentando de alguma forma anunciar essa grandiosidade de Deus para si. Do outro lado, no texto de Lucas, o que vemos é exatamente o contrário. Agora Jesus não está mais somente se direcionando a um homem, ele está cercado de uma multidão, mas nessa multidão existe um grupo de pessoas sensível à necessidade de um homem. E aqui é uma riqueza relacional. Aqui é uma riqueza em que Jesus está ali para todos e ao invés daquele grupo de homens está ali se afeiçoando da dádiva que é ter Jesus por perto, esse grupo de homens está olhando para um paralítico. Esse grupo de homens está assim, se afeiçoando a Jesus pela potencialidade de seu poder. O texto de Lucas começa assim: e estava nele o poder de curar pessoas. Você imagina, você está... a última vez que eu cometi o pecado, os adolescentes não esquecem isso, de comparar Jesus a Léo Jardim. Eu não vou comparar isso. Você está aí com alguém muito especial para a sua vida, não sei, alguns Caetano Veloso, outros Kid Abelha, Deus, vai descendo, outro João Bosco, e algum Alok.
Alguém deve gostar do Alok aqui. E você está com o seu artista preferido aqui no ambiente, com o seu músico preferido, com o seu jogador preferido. Mas o que incomoda teu coração é teu irmão que está chorando do lado. Você consegue, de alguma forma, desviar a atenção daquilo que é midiático para ter sensibilidade para esse irmão que está do lado. É isso que esses homens estão fazendo. Eu estou comparando Jesus com Alok. Por favor, me perdoem. O que esses homens estão fazendo é: Jesus está aqui, Ele não está somente para mim. Ele tem o poder de curar, e hoje quem está necessitado dessa cura não sou apenas eu. Apesar de estar vivendo aqui nas minhas mazelas, as minhas dificuldades, existe alguém que eu vou carregar até o último limite para que ele chegue perto de Jesus e ele seja curado. Faço apenas um adendo. Nosso vídeo de avisos cada vez mais cresce o tempo, porque temos muitas atividades em nossa igreja. Temos muita coisa. Muita atividade, todos os ministérios estão a pleno vapor. Eu tenho certeza de que de segunda a segunda você pode vir a essa igreja e vai ter algo para a sua faixa etária. Minha preocupação é que nesse fazer, às vezes, nosso competitivo, a gente não esteja tão preocupado em fazer a coisa acontecer, que a gente perca a sensibilidade para as pessoas que realmente precisamos levar para próximos a Jesus. Nós não somos chamados a fazer a igreja acontecer. Nós somos chamados a permitir que as pessoas, ou serem instrumentos para que pessoas sejam levadas a Jesus. O único motivo de termos muitas atividades é o desejo de querer que mais pessoas sejam manifestas, ou recebam da manifestação de Jesus a partir de nós. Nós não podemos estar como as pessoas no tanque de Betesda, querendo ver a manifestação acontecer, porque nós estamos fazendo a coisa acontecer e nós queremos ser os mais rápidos, os mais aptos, aqueles que, de alguma forma, são a manifestação de Deus, para que possamos falar aqui, ó, Deus agiu em mim. Ao invés de olhar para aqueles que são próximos a nós aqui e termos essa sensibilidade de que existe do nosso lado gente que está aqui, que não vai participar das nossas atividades litúrgicas, que não vai participar das atividades das nossas coordenadorias, mas é gente que está aqui precisando receber da palavra e do poder de Jesus. Existe uma pobreza em viver competindo, e existe uma riqueza em viver sendo manifestação da graça de Jesus. Existe uma pobreza entre viver essa expectativa de receber Deus para mim, e existe uma riqueza entre reconhecer o poder de Jesus para que Ele seja manifesto na vida dos outros também. Existe uma riqueza entre reconhecer as minhas necessidades e as minhas debilidades e ficar fazendo um culto a essas necessidades e me tornar a vítima do universo. E existe uma riqueza entre saber, eu tenho as minhas debilidades, eu tenho as minhas necessidades, mas esse Jesus que eu reconheço que é Deus, pode manifestar o seu poder em outras vidas também. Nós não estamos nem concorrendo a supercrentes, nem disputando quem vive mais mazelas no mundo. O que nós estamos fazendo aqui é reconhecer o poder de Jesus. E reconhecendo o poder de Jesus, saber que Ele se direciona não somente a mim, mas se relaciona e se dirige a nós. Quando nós nos sentamos em comunidade para adorar, quando nós manifestamos esse momento aqui de culto comunitário, quando nós participamos da ceia, nós lembramos essencialmente disso. Cristo não morreu só por mim, Ele morreu por ti, Ele morreu por nós. Cristo não ressuscitou somente por mim, Ele ressuscitou por ti, Ele ressuscitou por nós. E Cristo vive e está sobre nós, não somente sobre mim, mas sobre eu e sobre você, para que nós sejamos a manifestação do reino dele nesse tempo. Não para que nós sejamos somente o alvo do seu amor, não para que eu seja somente o alvo do seu amor, mas para que nós sejamos. Esse texto revela uma segunda coisa, que diante das dificuldades, existe gente rica e existe gente pobre.
E não falo de dinheiro. Existe gente que é cheio de uma riqueza própria do Evangelho e gente que continua pobre diante das possibilidades humanas. Existe gente que, mesmo em meio às dificuldades, quer superá-las em Cristo para que pessoas cheguem a Cristo. E gente que, em meio às suas próprias dificuldades, está disputando ali as pequenas benesses que a vida pode dar. Esses dois textos colocam em xeque isso. Olha, queridos, se vocês quiserem ficar, podem dirigir a palavra a eles, tá? Eles são muito bem-vindos, tá? As crianças estão aqui para isso. Nós somos adultos e nós que temos que ter maturidade. Se quiser, por favor, nossos diáconos dirigirem a palavra a eles, tá? Fiquem à vontade. Não tem problema, a criança faz barulho mesmo, tá bom? A gente sabe lidar com criança, né? Tudo bem. Existe gente que experimenta a riqueza de ter Jesus. E gente que, mesmo tendo Jesus, não experimenta da riqueza que é receber o Evangelho. Esses dois textos colocam isso muito claramente, em que ali há um tanque, há uma discussão aí, se esse tanque realmente existia e se existia milagre no tanque. Se esse tanque, na verdade, era uma manifestação de uma crendice na época, ou se esse tanque era manifestação de outros poderes e religiões. Não vou discutir isso com vocês nessa noite. Mas que diante de uma potencialidade de milagre, diante de algo espetacular, diante de algo poderoso, aqueles homens e talvez mulheres e pessoas enfermas e pessoas negadas pela sociedade, estavam ali competindo por um milagre, estavam ali, ao invés de se ajudarem a pularem junto no tanque de Betesda, estavam disputando o espaço. Enquanto aqueles outros homens, mesmo no aperto da multidão, mesmo nas impossibilidades da multidão, mesmo com as dificuldades de chegar a Jesus, esforçou-se até o final para que manifestassem a presença de Jesus naquele homem paralítico. Uma comunidade que deseja ser discipuladora precisa ter essa visão de que não estamos aqui para afirmar as nossas peculiaridades e individualidades, estamos aqui para nos esforçarmos juntos para que Jesus seja manifesto na vida de todos. Alguns com muito mais dificuldades culturais, dificuldades sociais, dificuldades espirituais, dificuldades financeiras. Outros talvez com mais possibilidades e mais facilidades, mas para todos, nos é o convite de pregar o Evangelho. O que nós não podemos é escolher alguns que são aptos para receber o Evangelho e outros que não são aptos para receber o Evangelho. Nós não fomos chamados para fazer a seleção daqueles que ouvirão a Jesus e daqueles que não ouvirão a Jesus. Nós não fomos nem chamados e comissionados por Deus para fazer o filtro na igreja de quem realmente conhece a Jesus e quem não conhece a Jesus. E é isso que Jesus diz para os seus discípulos. Olha, o trigo e o joio vão crescer juntos, eles são muito parecidos. Se vocês cortarem o joio achando que é trigo, ou tentarem cortar o joio pensando que é joio, às vezes vocês estão cortando trigo. O que vocês foram chamados é para que se esforçassem juntos, para viver a riqueza do Evangelho, lidando com as pressões da multidão, lidando com as diferenças relacionais, lidando com as dificuldades da existência humana, lidando com as suas necessidades, lidando com a necessidade dos outros, que nós possamos nos esforçar para sermos uma comunidade discipuladora. Porque discipulado, eu tenho repetido isso muitas vezes, discipulado não tem a ver somente com a minha caminhada com Jesus. Discipulado tem a ver com a minha caminhada com Jesus e com a caminhada com o outro. Discipulado tem a ver com as minhas escolhas comunitárias. Discipulado tem a ver com as minhas opiniões e as minhas aptidões na comunidade. Porque as virtudes do Evangelho são vivenciadas não somente no meu secreto com Deus, mas são vivenciadas principalmente nas minhas relações. Então, deixa eu tentar deixar claro aqui duas coisas que acho que são complementares. Geralmente a gente fala sobre fruto
e a gente fala sobre dom espiritual. São duas coisas realmente diferentes. Mas a gente vive num tempo em que fruto do Espírito não, eu quero ter o fruto do Espírito, dom espiritual é para outras coisas. As duas coisas são complementares e necessárias umas às outras. Pelo simples fato do seguinte: fruto do Espírito é a minha relação com Deus, é quando Deus forma as virtudes do Evangelho em mim, é quando eu sou selado pelo Espírito, transformado pelo Espírito em o Filho de Deus. Então, nasce em mim o fruto do Espírito, que Paulo faz uma lista de alguns desses frutos, ou de algumas habilidades desse fruto do Espírito. Então, esse fruto espiritual, esse novo nascimento individual, ele nos dá uma capacidade, dá uma série de capacidades comunitárias. E é por isso que é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Todas relações minha com o outro. Relações minhas com o outro. Então, o fruto do Espírito está me capacitando para me relacionar melhor. Porque é muito natural de que aquele que conhece a Cristo, naturalmente se adere a uma comunidade, a um grupo de pessoas. Quem caminha verdadeiramente com Cristo, quem está conhecendo Cristo, é impelido, é comissionado a ter outras relações. E é por isso que cria-se uma igreja. Então, desde o princípio, regra, pano de fundo do Novo Testamento. Desceu o Espírito Santo, eles estão em coletividade. Para você aí, bereano, gosta de questionar o pastor, vai ler o Novo Testamento e vê em algum momento que eles não estão em comunidade. Não existe. Não existe. Você que está caminhando sozinho aí, sem igreja, decepcionado com a igreja, não existe. Não existe. Você que tem as regras perfeitas, não existe. Não tem. É invenção. Desculpa, é invenção. Está inventando. E geralmente quando inventa dá problema. Então, necessariamente, quando recebemos o fruto do Espírito Santo, não tem aquela, estou bem com Deus. Estou bem, estou resolvido com Deus. Não está. Porque Jesus termina o Pai Nosso dizendo, se você não perdoar o seu irmão que te ofendeu, o nosso Pai Celestial não vai te perdoar. O que Jesus está falando é o seguinte, se você não perdoar o teu irmão, é que você não entendeu quem Deus é. Então, você não está caminhando com Deus. Então, esse fruto do Espírito que nasce em mim me joga numa comunidade. E nessa comunidade, eu descubro que eu não sou parte de um clube de beneficiários, que eu não estou ali para consumir a fé de alguém. Nessa comunidade, Deus me dá um dom, me dá um presente que não é para mim, olha que coisa boa. Deus me doa parte do seu poder para benefício da comunidade. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Então eu tenho o fruto do Espírito para que eu seja capacitado a enfrentar sim, meus irmãos que são difíceis. Você acha que o pastor André é fácil? Não, não é fácil. O pastor André é difícil. Você acha que seria fácil caminhar comigo? Não, Deus não ia facilitar teu caminho, me colocou aqui para caminhar contigo. Então Ele te deu uma habilidade espiritual de me amar, de ser paciente comigo, de ter domínio próprio quando você quer me dar um saculejo, para que você realmente consiga conviver comigo. E eu contigo também. E eu contigo também, para apontar para ninguém, achar que eu estou apontando para ninguém. Deus me capacitou para me relacionar com você, para que nós pudéssemos comunitariamente nos acrescentarmos uns aos outros com a manifestação do dom espiritual que Ele deu para cada um. E para que assim, a partir dessa manifestação do corpo, a partir dessa manifestação e desse movimento da igreja, todos sejamos abençoados e todos tenhamos a manifestação do Espírito e todos sejamos aqueles que anunciam que Jesus vive, reina e voltará. Somos capacitados para isso, irmãos. Uma comunidade que se esforça não para ver a manifestação do Espírito para si, como se isso aqui fosse uma venda de bons produtos. Como isso aqui fosse um show em que a gente aplaude quem fala bem, quem canta bem. E não uma comunidade em que todos estão se esforçando para vencer a multidão, para levar mais um para Jesus.
não uma comunidade que se vê não passiva no culto. Todos estamos aqui cultuando ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando coisas que eu não estou falando ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus está lembrando o seu coração agora e trazendo nuances do Evangelho que eu não estou falando agora, porque você está participando desse momento espiritual da comunidade de fé. Porque Deus está falando no seu coração, lembrando de alguém que você deva levar a Jesus nesse momento. Porque nesse momento há a manifestação do Espírito em nós, não somente em mim. E, portanto, não somos uma comunidade dependente de um líder, de um pastor, mas somos uma comunidade em que todos estamos vencendo os nossos desafios, vencendo a nossa multidão para que levemos mais alguém para Jesus. E isso é caminho do discipulado. Então, o discipulado não é somente a minha decisão desse ano, ler mais a Bíblia, mas ler mais a Bíblia se torna um compromisso ainda maior quando eu sei que a partir do momento que eu começo a conhecer mais Jesus, mais de Jesus é revelado através de mim. Então, ler a Bíblia se torna algo mais prazeroso e mais necessário e mais responsável para mim, quando eu sei que eu vou usar essa Bíblia não somente para as minhas regras, para o meu benefício, mas porque eu quero no meu trabalho aprender a falar de Jesus, eu quero ter palavra de Deus para dar para os outros, eu quero ter alimento sólido para doar para as pessoas. Eu estou me renovando espiritualmente, eu estou conhecendo mais Jesus, não somente para mim, mas porque eu sei que ao passo que eu conheço cada vez mais Jesus, mais de Jesus é revelado através de mim para a minha família. Eu não estou exigindo que alguém faça algo, eu não estou à beira de um tanque esperando que alguém faça algo por mim, eu estou sabendo que eu sou um instrumento de Deus nesse caminho do milagre. E aí eu participo da riqueza do Evangelho. E aí eu vejo essa manifestação maravilhosa de Deus. Porque ao final, como comecei, o que eu queria que você soubesse é que Deus continua manifestando o seu poder na vida de um monte de gente. Ao final, o que eu sei é que eu caminhei boa parte da minha adolescência fora dos caminhos do Senhor, e para a glória de Deus eu estou vendo um monte de amigos meus na época do colégio se convertendo agora. Podia ter sido eu quem levou o Evangelho para eles, mas eu perdi essa oportunidade. Mas Deus continua salvando a vida deles. Mas o que eu quero agora é que a partir de agora que eu conheço a Jesus, estou no caminho dele, quem passar pelo meu caminho também tem essa oportunidade de logo agora já começar um caminho com Jesus. Ele vai curar pessoas independente de mim, independente de você. Ele vai manifestar os milagres, porque o caminho de Jesus é um caminho de milagres, e Jesus não reina somente na minha vida, Jesus reina no universo e é soberano sobre toda a criação. E Ele estará nos hospitais, visitando hospitais e acamados, Ele estará nas prisões, visitando os presos, Ele estará espalhado em todo o universo. Agora, o que está em xeque aqui é se eu vou viver uma vida rica para com Deus, ou eu vou continuar manifestando a pobreza da existência humana dos meus egoísmos. O que está em jogo aqui é nós enriquecermos a nossa vida de fruto com Deus, de vida generosa, de vida que vale a pena ser vivida, de vida que Jesus diz e adjetiva como abundante. Ou eu vou continuar vivendo uma vida empobrecida, gananciosa, egoísta, morrendo com os poucos frutos que eu vou somar aqui na terra junto comigo. A vida da igreja precisa ser uma vida enriquecida. Não para enriquecimento próprio, não para convencimento institucional, não para aplauso de ministério ou reconhecimento de marketing, mas simplesmente porque nós somos convidados pelo Evangelho. E existe essa possibilidade diante de Deus, de termos uma vida enriquecida do favor de Jesus e das virtudes do reino de Deus, para mim e para você. Eu queria te chamar para ter uma vida rica com Deus. Eu queria muito chamar você a ser esse que vence a multidão por outras pessoas. Eu queria muito que você vislumbrasse nessa noite o quanto essa sua existência é limitada quanto a minha, quanto a minha vida cheia de incapacidades e feridas, cheia de necessidades, cheia de coisas a serem vencidas ainda. Com isso que eu conheço de Jesus, eu posso abundar na vida de outras pessoas que também estão vivendo as feridas da vida, as dificuldades da caminhada, as doenças da existência. Você talvez esteja no seu pior momento de vida.
Você talvez esteja somatizando todas as dores, as frustrações, as perdas, as dificuldades da família, as dificuldades financeiras, mas eu quero te dizer uma coisa: você continua não estando aqui somente para receber aquilo que Deus tem para você. Você vai receber, porque Ele vai manifestar. Você continua rico para com Deus. É por isso que Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que sabem que apesar das dores, apesar das perseguições, apesar do choro, são bem-aventurados porque sabem que estão construindo uma vida que vale a pena. Você pode estar hoje aqui com as suas dores, passando dificuldades financeiras em casa, com dúvidas quanto ao seu casamento, com medo em relação aos seus filhos, com tristezas na alma que só você sabe sondar e só talvez Deus conheça. Mas eu quero te dizer que, reconhecendo Jesus nessa noite, independente das pobrezas dessa existência e das dificuldades que existem, Jesus faz a sua vida ser rica. Não de coisas que esse mundo vai levar, não de coisas que a gente perde na estrada, mas rica dessa sensibilidade de fazer a vida das pessoas melhor. Rica dessa sensibilidade de levar pessoas para um caminho de cura e liberdade. Rica de fazer pessoas conhecerem um amor que nunca conheceriam caso você não estivesse na vida delas. Já pensou nisso? Que quando você ama alguém de verdade, e quando você recebe essa capacitação de amar alguém, as pessoas podem conhecer um amor que não tiveram do pai e da mãe, que não receberam em sua infância, mas que passam a conhecer porque você está na vida dela. Talvez o seu chefe seja uma pessoa muito dura, sabia? Porque ele nunca viu um amor que você pode dar. Talvez seu vizinho seja uma pessoa extremamente complicada, mas você pode mostrar para ele um amor que você tem porque você conhece o amor de Deus. E é isso que simboliza a graça. Deus mostrou o seu amor por nós. Cristo morreu enquanto ainda éramos pecadores. Ele mostrou um amor que nós não conheceríamos, porque Ele, que era e que é Senhor de todas as coisas, santo e perfeito, se fez pecado e se fez condenação, para que eu e você não fôssemos condenados, mas recebêssemos vida, recebêssemos amor, recebêssemos eternidade. E nessa noite, o que Jesus deseja de nós é isso. Apenas que reconheçamos que há um amor fora do comum, que há um amor divino, que pode ser explicado e conhecido por mim e por você. Eu tenho conhecido esse amor é Jesus, e Jesus tem transformado a minha vida, e eu quero convidar você nessa noite a ter a sua vida transformada por Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a permitir que esse ser que é amor, esse ser que nos perdoa, entre no seu coração, você o conheça, você o siga, para que a sua vida seja enriquecida por sua presença. Eu queria orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Não sei se você está ouvindo isso que Deus está falando com você, mas talvez haja no seu coração algo que houve no meu um dia, uma certa confusão entre a minha vontade e a vontade de Deus, mas um aperto dizendo: olha, é essa voz que você precisa seguir, é esse Deus que está se manifestando dentro de você. Eu não sei se você já caminhou com a igreja um dia e foi extremamente decepcionado pela igreja. Eu não sei se você nunca conheceu e nunca caminhou com uma igreja. Mas nessa noite, o que está te sendo possibilitado é conhecer o Deus da igreja, o Senhor da igreja, aquele que forja e forma corações, aquele que pode fazer milagres, sejam curas ou seja o milagre de me fazer amar melhor. Eu queria saber se nessa noite você deseja caminhar com Jesus, se essa mensagem está fazendo sentido para você. E eu queria orar pela sua vida, queria ter a possibilidade de orar por você e de te ajudar nessa caminhada. Por isso, se Jesus está falando com você nessa noite e você quer conhecer mais dele, eu queria que você erguesse bem alto a sua mão, porque eu quero orar por você.
Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Há mais alguém que queira conhecer Jesus? Levanta bem alto. Isso, deixa sua mão erguida. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Há mais alguém que quer receber dessa graça e quer receber dessa manifestação do Espírito de Deus? Amém. Amém. Deus abençoe. Podem baixar as mãos. Que bom. Como é bom saber que existem pessoas que estão trilhando e começando esse caminho de milagres com Jesus. Esse caminho que esse milagre de fazer a nossa vida enriquecida é possibilitado. Vamos orar juntos? Senhor, obrigado pela Tua presença. Eu sei que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que o Senhor vai muito além da minha voz e sonda profundamente corações. E conhece pessoalmente, integralmente, essas vidas que hoje decidiram por Ti. E o que eu te peço, Senhor, é que assim como elas são conhecidas por Ti, elas possam Te conhecer pessoalmente e desenvolver um relacionamento amoroso, frutuoso na Tua presença. Que não sejam apenas religiosos no nosso meio, mas sejam hoje chamados filhos, filhas do Senhor, e que possam selar esse compromisso, levando também outras pessoas a conhecer o Teu nome. Nós te pedimos isso pela Tua graça e pelo Teu favor sobre nós, no precioso nome de Jesus. Amém.